não falei ainda. Deixa eu colocar a gravação aqui. Senão a Nathalie depois briga comigo. Deixa eu ver. O Luiz Fernando está falando que não está ouvindo. Vocês estão me ouvindo bem? Sim, estamos. Eu escuto Sim, normal. Ok, deixa eu explicar para vocês. Então, ontem a Nathalie e eu conversamos para poder avaliar qual seria a plataforma. Nós testamos pelo Teams também, não tem problema, poderia ter sido feito lá, mas ela queria que fosse gravado, e nesse formato que vocês estão vendo aí. Vocês tanto estão me vendo, quanto vendo os slides que eu vou projetar para a gente estar conversando aqui, mostrar alguns dados, algumas informações aí também. Então, para que a gente pudesse gravar nesse formato, tanto os slides quanto a minha câmera aqui, não dava para fazer lá no Teams. Então, a gente teve que vir aqui para o Google Meet para poder fazer esse conjunto aí, tanto a apresentação, slides e a gravação, pegando tudo, tá bom? Eu queria combinar com vocês como a gente fazer aqui esse tempo, queria propor uma dinâmica aqui, para a gente conseguir chegar o máximo possível, explorar o máximo possível do tema, aproveitando o tempo, ao máximo aí. O que eu queria propor? Um assunto como esse, que todos nós estamos vivendo na pele, vivenciando na pele o que está acontecendo, vai gerar muita pergunta. Além de estarmos vivendo na pele tudo isso, todos nós estamos recebendo todo dia, pelas redes sociais aí, principalmente por WhatsApp, vídeos e mensagens e textos e imagens e memes o tempo todo, mudando algumas coisas do que todo mundo está entendendo. Então, está todo mundo entendendo alguma coisa, vem outro e fala, nossa, não é assim, nossa, não é daquele jeito, a coisa não é bem assim, os números não são esses, isso aqui é mentira, isso aqui é verdade. A gente fica o tempo todo sendo bombardeado por informações. Então, perguntas, elas vão surgir o tempo todo, porque a gente está recebendo questionamentos o tempo todo, circulando, e a gente não sabe em que acreditar e como a gente raciocinar em cima disso tudo. Dessa maneira, o que eu queria propor para vocês, então, aqui, para a gente tentar equalizar as coisas, afunilar, limpar um pouquinho, como a Nathalie falou, tirar um pouco, desmistificar um pouco algumas coisas, e tentar entender um pouco melhor essa questão da pandemia e tudo que envolve. Eu vou fazer uma apresentação para vocês sobre... Deixa eu mudar aqui o slide. Se fizer o barulhinho, eu volto lá para autorizar mais algumas pessoas. Mas eu queria apresentar para vocês, primeiro, uma apresentação teórica, que está prevista aqui de 40 a 50 minutos falando, que vou falar sobre o quê? Vou falar sobre vírus no geral, uma coisa bem básica, eu não vou ficar dando aula profunda de biologia, mas eu vou aprofundar onde precisa aprofundar para a gente entender o que a gente precisa entender aqui para as decisões pessoais que nós temos que tomar. Então, deixa eu autorizar aqui. Então, vou falar um pouco no geral sobre vírus, vou falar sobre coronavírus no geral e a história de como chegou nesse que nós estamos lidando com ele aqui, que é o SARS-CoV-2. Vamos falar um pouquinho da biologia do vírus, não é estudar vírus, mas é da biologia do vírus com a gente, a interação dele com a gente, porque isso tem tudo a ver com tudo que está acontecendo, por que da quarentena, por que as pessoas ficam doentes, por que ficam mal, porque alguns ficam e outros não, isso tudo a gente vai responder aqui. Vou falar sobre a doença em si, a Covid-19, o que a gente pode entender aí do quadro, por que do agravamento e tratamento, essas coisas. Falar um pouquinho de medicamentos, um pouco de vacina, que é a expectativa de todo mundo, o que está acontecendo, essa vacina que começou a ser testada na sexta-feira, como que é, os princípios disso daí, e o que a gente pode esperar disso, e aí vamos para as perguntas. Na hora que for para as perguntas, eu já vou colocar algumas que são as mais comuns, que toda vez que eu falo, vão ser as mesmas, as primeiras ali são sempre as mesmas, e aí a gente vai tratar daquilo ali. Então, que seria sobre reinfecção, uso de máscara, tem gente que fala que pode, que é para usar, tem gente que fala que não, tem gente que fala que piora e tal. Por que existe essa controvérsia? Tem uma explicação muito clara para isso daí, para a gente separar e entender. Uma coisa que vale muito nessa situação agora é a informação ser atualizada. Muitas vezes você recebe uma coisa falando algo,
que é contrário ao que todo mundo está informando agora, mas aquela informação ela está desatualizada há 3 meses, e por isso que ela está falando algo contrário, mas na verdade não é porque aquela pessoa teve má intenção, mas naquele momento era algo que mudou depois. Nós vamos, então, separar e procurar entender um pouco disso daí. Falar um pouquinho sobre limpeza, asepsia, os cuidados que a gente precisa fazer. Eu vou procurar não ficar abordando coisas básicas que todo mundo já está ouvindo o tempo todo, mas a gente procurar entender o porquê das coisas, tá? Falar um pouquinho de estimativas, porque todo mundo quer saber isso e perguntar o que eu posso esperar, e aí vamos para outras perguntas. E quando chegar nessas outras perguntas aqui, aquelas que não foram respondidas, eu vou respondendo para vocês, e é o que eu falei, que assim, você passou o tempo, eu posso continuar mais tempo aqui, continuo respondendo perguntas, dependendo se tiverem muitas, vamos respondendo, mesmo que outros precisam sair, não tem problema nenhum. Nessa parte das outras perguntas, o que eu vou fazer? Eu vou lendo aqui no chat as perguntas que foram sendo colocadas, porque se a cada slide que eu for passando, cada mudança ali, a gente for parar para responder as perguntas, a gente não consegue coordenar o tempo aí para poder terminar tudo que a gente precisa falar até chegar na parte de perguntas mesmo. Então, eu queria pedir para vocês para não perderem o momento da pergunta, ou seja, pensou naquilo, depois você não vai lembrar, já escreve aqui para mim, vai ficar ali guardado, eu não vou ler agora, mas no momento das perguntas eu vou abrir e vou responder uma por uma, tá bom? Vamos começar então? Primeira coisa, então, que eu queria tratar com vocês é sobre essa questão aqui, ó, data. Tudo que diz respeito a essa pandemia, o que a gente vai estar falando aqui, ele vai... Deixa eu ver uma coisa, gente, eu preciso coordenar meu tempo. Nós estamos começando 15h44, 15h45, tá bom. Tudo que nós vamos falar aqui nessa pandemia, todas as informações que eu vou trazer, tudo que tem circulado na imprensa e vocês têm recebido nas redes sociais, as informações, elas precisam estar atualizadas. Por quê? Porque nós estamos falando de um ente novo, esse vírus, e isso eu vou explicar já porque eu estou chamando de ente, eu vou explicar já. Mas a atualização das informações, ela é muito importante para que você não perca o bonde, ou que você não tome decisões erradas, porque você simplesmente recebeu uma informação errada, desatualizada, ok? Nós estamos conhecendo esse novo ser, a interação dele com a gente, e esse conhecimento todo aí, ele está em construção. Então, a gente precisa de informações atualizadas. Então, as coisas, o que eu vou passar para vocês aqui hoje, as informações, elas estão atualizadas entre o dia 22, está aqui embaixo, e o dia 24, hoje, certo? Tem informações que estão atualizadas no dia 22, e eu coloco lá a data de que dia foi que eu tirei essa informação, que eu atualizei a informação. Informações que são atualizadas de hoje, elas estão atualizadas aqui com a data de hoje. Então, existem algumas coisas que são concretas, outras, elas ainda estão em construção. Quando elas estão em construção, eu vou falar, a gente está aprendendo isso ainda, mudou aquilo, ok, essa informação é dessa data. Quando veio a mudança, uma publicação nova, daqui uma semana, vocês vão ver que uma mudança de informações tem 3 dias. Que eu vou apresentar aqui para vocês. Então, mudou a informação quando? Ok, essa informação é de antes, depois daquilo a gente tem que passar a trabalhar com atualizações, né? E a gente pode, em outras oportunidades, atualizar informações também para vocês, não tem problema. Bom, continuando então aqui. Vírus, gente, por que eu chamei de ente? Se estiver dando algum problema nos slides, por favor, abra o microfone e me chama, que eu volto lá na tela lá para poder mudar, tá bom? É para estar aparecendo meu mouse o tempo todo e os slides aí para vocês sendo trocados. Por que eu chamei de ente? Porque vírus, gente, não é propriamente um ser vivo. A biologia, ela ainda não se entendeu quanto a isso. Existem pessoas que defendem, biólogos que defendem que vírus é um ser vivo e outros que não é um ser vivo. E a maioria defende que vírus não é um ser vivo. Ele não passa de uma caixinha de proteína. Vírus é considerado não um ser vivo por isso, ele é um ente. Ele é um ser que existe, é uma caixinha de proteína que guarda um material genético dentro, uma caixinha mesmo, uma cápsula. Como a gente vê nesses desenhos aqui, que tem vários formatos diferentes de vírus diferentes, aqui são fotos mesmo de vírus, ó, ok? E aqui o esqueminha deles, para a gente imaginar como que eles são tridimensionalmente, mas são caixinhas de proteína com material genético guardado dentro, com um DNA ou um RNA dentro, um material genético. E o vírus, a única coisa que ele faz, o único papel desse ente, que a gente não tem nem segurança para poder afirmar que é um ser vivo,
O único papel desse ente é hackear um ser vivo. Então, seria uma partícula, uma caixinha de proteína com material genético guardado dentro, que ele vai invadir, que não seria, a princípio, nem mesmo um ser vivo, mas que ele vai invadir um ser vivo e hackear, escravizar, enganar esse ser vivo e botar ele para trabalhar para ele. Seres vivos são constituídos por células. Nós somos feitos de células. Qualquer ser vivo desse planeta vai ser feito de célula. O vírus, e essas células, elas são comandadas por uma central de comando que está lá no núcleo das células ou no lugar equivalente do núcleo, dependendo do organismo, mas essa célula vai funcionar obedecendo uma central de comando, que seria, entre aspas, lá no núcleo ou no lugar do núcleo, onde ficaria o núcleo, obedecendo esse material genético, o DNA ou o RNA, mas a princípio obedecendo o DNA. Então, seres vivos são feitos por células que têm uma central de comando que manda, que define tudo que vai funcionar nesse ser vivo. E nessa central de comando você teria ali o DNA. Um vírus seria uma caixinha de proteína que guarda um DNA ou RNA, ou seja, uma molécula, um pedacinho de material genético, que vai lá dentro nessa central de comando, vai mudar lá algumas coisas, enganar essa central de comando e fazer ela passar a trabalhar para ele. Então, o vírus em si, ele não é um ser, mas ele vive dentro de um ser. Ele faz um ser viver como se fosse ele. É a ideia de um zumbi, ok? Ele simplesmente está vivendo em função de manter e nutrir e produzir aquilo que está o comandando. É só se alimentar e existir para poder produzir mais vírus, ok? Esse ácido nucleico, esse material genético que está dentro do vírus, como eu falei, é DNA ou RNA. Essa caixinha de proteína que eu falei, o nome dela, o nome técnico é capsídeo, eu vou falar isso daqui para frente, tá bom? E tem alguns vírus mais complexos, e aí eu estou falando no geral de vírus, e eu vou apontando para o SARS-CoV-2, ou que é o coronavírus que está provocando a Covid-19, que é essa doença que nós estamos lidando com ela agora. Mas tem alguns mais desenvolvidos que, além dessa caixinha de proteína, eles têm uma, entre aspas, uma película em volta, um envoltório. E esse envoltório a gente chama de envelope. E isso faz todo sentido, tem tudo a ver com o SARS-CoV-2 também, com a Covid-19, eu vou explicar daqui a pouco. Vírus são muito pequenos, gente. Uma célula, imagina que uma célula seria aquela menor pecinha de Lego funcional que montaria você. Então, tem trilhões de células montando você. Vírus, ele é muito menor do que uma célula. Uma das pecinhas de Lego que monta um organismo vivo inteiro, você. Imagina uma hemácia, glóbulo vermelho do sangue. As unidades de medida, a gente não tem nem como ficar falando de milímetro, porque a gente ficaria tendo que falar 0,0000. Então, a gente usa outra unidade de medida, que é nanômetro, para poder falar essas unidades de medida tão pequenas assim. Uma hemácia, ela teria um diâmetro de 10 mil nanômetros, um vírus tem 150 nanômetros. Ele é imensamente menor do que uma hemácia. Agora, imagina o seguinte, em 1 milímetro cúbico do seu sangue, você tem 5,5 milhões, de 3,5 a 5,5 milhões de hemácias. Em 1 milímetro cúbico do seu sangue, você tem de 3,5 a 5,5 milhões de hemácias. O vírus, ele é imensamente menor do que uma hemácia. Então, nós estamos falando de uma estrutura muito pequena, mas que faz um estrago muito grande, ok? Tão pequeno que faz um estrago tão grande. Agora, olhando para, ainda no geral de vírus, os vírus, no geral, eles têm etapas da sua existência na célula, ou seja, enquanto ele está infectando as células de um ser vivo, que é o momento que o ser vivo está doente porque está infectado por esse vírus, ele tem etapas, e essas etapas, eu não vou ficar explicando todas elas aqui, mas, no geral, essas etapas são o quê? Quando o vírus encosta na célula, encostou na célula, que a gente chama de adsorção, quando ele encostou numa célula de um ser vivo, e ele achou a fechadura entre aspas, na película, na membrana, que seria o equivalente à pele da célula desse ser vivo, e ele encontra a fechadura certa ali, que ele possui a chave para ele conseguir abrir e entrar nessa célula. Então, o primeiro momento desse ser vivo é quando ele encosta. Ele encostou numa célula de um determinado ser vivo, o vírus encostou numa célula de um determinado ser vivo, ele vai procurar uma fechadura, ele vai procurar encontrar ali aquilo que a fechadura para a qual ele tem a chave para poder entrar. Ok. Depois que ele conseguiu fazer essa associação, eu vou falar o que é essa chave e fechadura já já,
são proteínas que estão interagindo uma com a outra aí, mas depois que ele encosta e que ele conseguiu se ligar a proteína que ele tem que serve de chave, com a proteína que a célula tem que serve de fechadura, e encostou, se ligou, aí ele joga esse material genético dele lá dentro. Quando ele joga o material genético dele dentro dessa célula, aí esse material genético vai trabalhar dentro da célula para poder enganar a célula e fazer a célula viver para o vírus, trabalhar para o vírus. Depois que ele enganou, o que essa célula vai fazer daí para frente é simplesmente deixar de viver para ela e fazer os papéis que ela deveria desempenhar naquele organismo, mas a única coisa que ela vai fazer daí para frente é produzir vírus. E ela vai ficar produzindo cópias desse vírus. Novos vírus, iguais a esse que infectou. Enquanto ela está fazendo isso, o que vai estar sendo usado são os organoides, ou organelas, seria, entre aspas, micro-órgãos que a gente tem dentro dessas células. Cada uma dessas células do seu corpo, ou seja, cada uma dessas pecinhas de Lego que montam você, elas representam o que o ser vivo faz. Você respira, dentro de cada uma das suas células existem micro-órgãos ou organelas que respiram, que fazem a respiração. Você faz digestão, lá dentro também tem o que faz digestão. Você produz coisas no seu organismo, lá dentro de cada uma das células também tem essas organelas que produzem as coisas que fazem síntese, que produzem, que fazem secreção, que jogam para fora. Você faz excreção, as células também têm micro-órgãos para isso. Ou seja, a célula funcionaria como um organismo. Só que ela passa a todos, seria o equivalente a todos os órgãos do organismo passar a funcionar para o vírus, ou seja, todos os micro-órgãos dessa célula, as organelas, funcionarem para o vírus, com o único papel de produzir vírus novos. É isso que está acontecendo ali. E aí, depois que ele fez todo esse papel de enganar, ele vai na etapa de liberação, liberam os vírus novos. Uma coisa que é interessante é o seguinte, muitos dos vírus, quando eles infectam as células de um ser vivo, e eles vão chegar nessa etapa de liberação, os vírus novos vão sair, eles destroem a célula. Muitos vírus destroem a célula. E quando destrói a célula, a pessoa se sente mal, se for no caso humano, né? Se sente mal, dor no corpo, febre, dor de cabeça, essas coisas. Aquele mal-estar de uma virose está todo ali, células estão sendo destruídas. Para muitos vírus são assim. Adivinha qual vírus alguns vírus, e o SARS-CoV-2 é um deles, ele não faz isso. Ele não destrói a célula para liberar. Ele sai, a gente fala que ele é secretado, ele simplesmente sai, ele fica pronto, os vírus novos ficam prontos dentro da célula, a célula está servindo de fábrica de vírus, e ele simplesmente sai pela membrana da célula, ele vai lá, encosta nela e sai, carregando um pedacinho da membrana da célula, que seria essa película aí. Ele sai carregando um pedacinho. Esse pedacinho é aquele envelope que eu citei lá atrás. Ou seja, além da célula produzir vírus, além da célula parar de fazer o papel dela, começar a produzir vírus, ela ainda não vai ser destruída, a pessoa, então, na maioria das vezes, não vai sentir nada, não vai ter sintoma nenhum, nem sabe que ele está com aquilo. Os vírus vão ser secretados como você secreta saliva. Vai saindo saliva, os vírus estão saindo da célula. Simplesmente, como se aquilo fosse o normal, e quando eles saem, eles carregam um pouquinho ainda da membrana daquela célula que ele infectou, e esse pouquinho que ele levou, em volta dele ali, servem de disfarce para ele, para poder facilitar na hora que ele vai chegar perto da próxima célula, ele enganar melhor ainda, para ela não combatê-lo, ok? Tem tudo a ver com o SARS-CoV-2, porque ele é desse tipo, ele faz isso, o vírus da COVID-19. Agora, o que mais acontece? Em vírus que o material genético é o DNA, porque tem vírus de DNA e vírus de RNA. Em vírus que o material genético é o DNA que está lá dentro, quando ele entra na célula, isso aqui é um esquema mostrando uma célula por dentro. Então, o vírus, ele entrou dentro da célula, isso aqui seria a membrana da célula, o vírus entrou, jogou o material genético dele aqui, existe todo o citoplasma da célula, que seria como se fosse todo o corpo fora o cérebro da célula ali, onde estão todas aquelas organelas ali que eu falei, que vão passar a trabalhar para o vírus, mas ele vai enganar a central de comando que é lá no núcleo, está lá dentro, lá no meio. Ele vai levar esse material genético lá no núcleo, vai achar o DNA da célula, vai jogar o DNA dele ali dentro, vai enganar a célula vai produzir. Ao invés dela produzir RNA, que é uma molécula mensageira, que o DNA da célula produz para mandar para os organoides funcionarem do jeito que deveriam funcionar, ou seja, no normal, uma célula, ela produz o tempo todo moléculas de RNA. Essas moléculas de RNA saem lá do núcleo e vão levando mensagens lá para as organelas, mandando elas funcionarem, lá para o citoplasma, para tudo funcionar do jeito que tem que funcionar, para produzir proteínas, e essas coisas vão fazer
tudo na célula acontecer, e tudo que precisa acontecer vai acontecer a partir desse comando, que vem por essa molécula intermediária, que é o RNA. Vírus de DNA, ele joga o DNA dele lá no núcleo, engana o DNA da célula, e faz o DNA da célula produzir RNA do vírus, e não da célula, mandando ordens lá para o citoplasma, para a célula funcionar como o vírus quer, produzindo novos vírus, e não como deveria para a célula. Só que esse processo inteiro do DNA do vírus entrar, atravessar o citoplasma, conseguir penetrar no núcleo, entrar no núcleo, enganar o DNA produzir RNA do vírus, esse RNA do vírus ir lá para o citoplasma, esse RNA do vírus ser lá no citoplasma, ser lido por decodificadores que tem lá no citoplasma, para poder traduzir, entender essa ordem e gerar a ação a partir dessa ordem, que é a produção de proteínas específicas. Esse processo inteiro que eu falei aqui, biológico, vírus de DNA, quando ele faz isso, até saírem vírus novos, demora. Exemplo, adenovírus é assim, herpes é assim, HPV é assim. São vírus desse tipo, demoram um tempo para poder já começar a sair vírus novos, porque tem esse processo inteiro para acontecer aqui. Tem vírus que são vírus de RNA. Só que vírus que são de RNA, quando eles entram, ao invés de já ir lá para o núcleo, enganar a célula, enganar o DNA da célula, vírus de RNA, normalmente eles entram, eles têm que no citoplasma, o RNA dele virar um DNA para depois ir para o núcleo para poder enganar o núcleo da célula para tudo isso que eu falei acontecer. Demora. Quer um exemplo disso? O HIV, da AIDS, lentivírus, HTLV, você tem vários vírus que fazem isso. O nosso vírus, o da pandemia, o que a gente está lidando com ele agora, não é de nenhum desses dois tipos. Ele é um vírus de RNA, o SARS-CoV-2, né, que é o nome desse coronavírus, desse tipo de coronavírus que está infectando a gente, provocando a Covid-19, ele é um vírus de RNA, só que ele é um vírus de RNA, fita simples, de sentido de leitura positivo. O que é esse sentido de leitura positivo? Vamos voltar aqui naquele desenho. O RNA do vírus entra da célula. Um vírus normal, não o SARS-CoV-2, o RNA do vírus entrou na célula, ele tem que... O RNA dele não consegue ser lido pelo decodificador da célula. E quando ele não consegue ser lido, ele precisa produzir um DNA para ir lá para o núcleo, para poder esse DNA do núcleo ser enganado, produzir um RNA do vírus do jeito que a célula consegue ler, mandar de volta para o citoplasma para ler, para depois fazer novos vírus. O SARS-CoV-2, ele não faz isso. Quando ele entra, o RNA dele já é de um jeito que os decodificadores da célula conseguem ler. Na hora. Entrou, já lê. Acabou de entrar, ele já consegue ser lido e já consegue produzir vírus novos na hora, e já começa a produzir, a célula já vira escrava, antes mesmo do DNA ser enganado. Do DNA do núcleo da célula ser enganado. Então ele é muito rápido, em primeiro lugar, para penetrar, ele é muito rápido para poder agir lá dentro da célula, e muito rápido para começar a produzir vírus novos. Isso tem tudo a ver com por que a gente nunca fez quarentena para a gripe comum e estamos fazendo agora. Daqui a pouco a gente chega nisso daí. Outra coisa, de onde veio isso? Aí agora eu quero tirar algum mito aqui também. Corre muito a informação de que esse vírus é uma arma biológica. Pode ser? Pode. Pode tudo. Existe tecnologia para poder produzir uma arma biológica do jeito que é esse vírus, com tantas coincidências nele, que eu não falei nem um terço das coincidências ainda vou falar. Falei, por enquanto, só dele ser rápido ali dentro da célula, dele carregar um pedaço da célula quando sai, lá uma membrana para poder enganar a próxima célula com mais facilidade. Falei só de 2 coincidências, tem mais um monte. Mas pode ser uma arma biológica? Pode, existe tecnologia para isso? Existe, mas provavelmente não. Provavelmente não. É muito pouco provável que seja uma arma biológica, mas muito pouco provável. Por quê? Vamos lá. Esse coronavírus, ele é um tipo. Esse SARS-CoV-2 que nós estamos lidando com ele, é um tipo. É um dos coronavírus de uma família gigante de tipos de vírus, de coronavírus, né? Coronavírus é um nome genérico para uma família de vírus. E esse SARS-CoV-2 que nós estamos lidando com ele é um deles, um dos tipos só. E ele é um parente desses todos, e essa família inteira de coronavírus infecta um monte de organismos diferentes, um monte de animais diferentes, inclusive humanos também. Então,
estudando os parentes próximos desse SARS-CoV-2, logo que a pandemia começou, fizeram sequenciamento do material genético dele, fizeram comparação com os outros parentes, a gente pôde perceber o seguinte: existe um morcego que vive lá naquela região onde a pandemia começou, lá de Wuhan, lá na China, próximo ali. Existe um morcego que é infectado pelo coronavírus, por um coronavírus específico de morcego que chama Bat-Cov. Bat-Cov, RAT-G13 aqui, né, completo o nome dele, mas é um Bat-Cov. Bate de Batman mesmo, essa ideia, bate, porque vem de morcego, justamente, aí a ideia é por causa do nome original lá, do morcego. Mas existe um coronavírus específico de morcego, que é esse Bat-Cov, que ele tem 96% de similaridade com o SARS-CoV-2 que está infectando a gente. 96% de similaridade, gente, é quase igual. Muito parecido, muito parecido. Outra coisa, existe um outro animalzinho que é o pangolim, que é esse aqui, ó, que se enrola todinho como se fosse um tatu-bola, só que é um animal grande, também lá daquela mesma região, que geneticamente ele é quase 92% igual ao nosso SARS-CoV-2. Muito parecido. E o SARS-CoV-1, que já provocou epidemia, não pandemia, mas já provocou epidemia alguns anos atrás, vou citá-lo de novo daqui a pouco, o SARS-CoV-1, ele é quase 80% igual. Só olhando para a genética desses parentes próximos dele aqui, tem outros também que a gente pode ir comparando, mas só olhando para a genética deles, dá para a gente poder falar o seguinte: gente, é muito, mas muito mais provável que esse vírus tenha simplesmente sofrido mutações e foi trocando de organismo para organismo até chegar aqui onde está mesmo. Ele pode ter saído do humano, ido para o pangolim, do pangolim para o morcego, do morcego para o humano jovem. Ele pode ter ou feito outros caminhos diferentes, mas ele pode ter saído caminhando entre espécies e mudando a cada momento. E chegou a ser o nosso, porque ele é muito parecido. O que significa isso, gente? Eu estou falando da evolução do vírus, mas de que eu estou falando? Mutação é o que gera essas mudanças. E mutação, todos nós estamos sofrendo agora, nesse momento, todos nós estamos sofrendo mutação. A imensa maioria dessas mutações, iria causar câncer. Só que nós temos um sistema de reparo que vai lá e conserta. Então, quando a gente tem um câncer, na verdade, é porque passou batido e falhou. Mas mutação, todos os organismos estão sofrendo o tempo todo. E tem o sistema de reparo para consertar. Só que o vírus não tem isso. O vírus não é célula. O vírus é aquela caixinha guardando o material genético, uma molécula que vai lá hackear uma célula para poder ela trabalhar para ele. Então ele não tem nada, não tem organelas, não tem organoides, não tem sistema de reparo, não tem nada. É só aquilo guardado ali para funcionar, para hackear. Então, o vírus, quando sofre mutação, ela fica lá, não conserta. E como não conserta, ele sofre mutação muito maior quantidade, em maiores proporções do que a gente. E a maioria dessas mutações acabam com o vírus. Só que são milhares de vírus produzidos ao mesmo tempo, a mutação deu errado, a outra deu errado, a outra deu errado, alguma dá certo, que faz com que uma proteína específica que está ali naquela caixinha do vírus, que servia de chave para abrir a fechadura de uma célula específica para entrar, ela muda. E na hora que ela muda, vira uma perninha para o lado, muda uma ligaçãozinha para um lado ou para outro, pouquinha coisa que ela mudou, ao invés de abrir aquela fechadura daquele tipo de célula, daquele organismo que ele infectava, ela passa a abrir de outro. E aí, por azar, aquele organismo estava do lado de, por exemplo, um ser humano, e aquele ser humano, e aquele vírus sofreu a mutação, acabou tendo algum contato com esse ser humano, encostou nele, e encostou lá, e achou a fechadura, entrou, penetrou, acabou. A partir daquele momento, aquele vírus não é mais de outro ser vivo, mas ele é humano. Então, provavelmente, não é arma biológica, provavelmente é simplesmente o processo natural de evolução do vírus, mas que calhou de juntar várias coincidências num único ser, um único ente, que provoca esse tanto de coisa que a gente está vendo e o que a gente vai tratar aqui. Agora, ainda seguindo em frente, eu falei dos parentes próximos, né? A primeira vez que a gente teve um salto genético desse aí, de uma espécie para outra, né? Pensando nesses coronavírus aí, infectando humanos, nessa linhagem dele aí, isso foi em 2002 com o SARS-CoV-1. Ele atingiu lá o Sudeste Asiático, chegou até 29 países e infectou mais de 8 mil pessoas. Isso já é passado, a gente já tem os números direitinho, e só 800 morreram, né? De 8.800 morreram. Ok.
Então, ele tem uma mortalidade, tinha uma mortalidade maior do que a gente está vendo aqui. Mas, vamos lá, em 2012 a gente já viu um outro muito parecido com ele também, que é o MERS-CoV. Em 2012, lá ele veio de camelo, foi lá na Arábia Saudita, espalhou lá pela Europa, África, Estados Unidos. Esse tinha uma taxa de mortalidade alta, que variava de 30% a 40%. Só que ele infectou só 2.500 pessoas e acabou. Por que acabou? Daqui a pouco a gente vai entender. Por que não virou pandemia lá atrás? Daqui a pouco nós vamos entender isso, ok? Mas isso foi em 2012. Já o nosso SARS-CoV, essa informação está atualizada, como eu falei, ao dia 22, até o dia 22, tinha infectado mais de 9 milhões de pessoas, certo? Casos confirmados, confirmado significa exame feito, e 473 mil mortes no mundo, ok? Vamos entender por que esse vírus infecta, então, com tanta facilidade, o que ele tem de especial e tanta coincidência que tem nele. Vamos lá. Sabe essa chave que eu falei que entra na fechadura da membrana da célula para entrar? Gente, um vírus, ele é específico para uma determinada fechadura. Ele tem chaves específicas para fechaduras específicas. Um vírus de intestino, ele tem proteínas nessa caixinha dele que vão se ligar em proteínas que estão na membrana da célula para poder abrir, para entrar, que são específicas de células de intestino. Um vírus de garganta, de vias aéreas superiores, é específico de células de vias aéreas superiores. Um vírus que vai infectar lá embaixo pulmões é específico de lá. Um que vai infectar, por exemplo, o fígado é específico de lá, de pele é específico de pele. As chaves são específicas para fechaduras específicas. Vírus específicos, normalmente eles são específicos para tipos de células específicas, eles têm proteínas específicas que unem aquelas células, e ele não sai infectando tudo, não. Então, você pode encostar num vírus que infecta intestino, e você encostou na pele, ele não teve contato lá com células do intestino, que não vai infectar, porque ele não tem a chave, que é essa proteína específica. O SARS-CoV-2, o salto que ele teve, a grande vantagem pro vírus, é que ele tem uma proteína que chama spike, que essa proteína, que está aqui representada, que essa proteína, ela serve como chave para poder abrir uma fechadura, e essa fechadura é uma outra proteína que a gente tem na membrana das nossas células, que chama ACE2, é a enzima conversora da angiotensina 2, vou falar só ACE2 daqui para frente, que tem tudo a ver com essa história de agravamento, porque alguns sim, alguns não, tá? Ele tem essa proteína spike que consegue se ligar nessa ACE2, e essa ACE2, ela tem em diversos tipos diferentes de células do nosso organismo. Diversos tipos diferentes. De forma que quando ele encosta numa célula, por exemplo, das vias aéreas superiores, ele já acha essa fechadura, liga essa chave, ou seja, proteína, joga o seu material genético ali dentro, como eu estou mostrando no mouse, e assim que entra, como eu falei da outra coincidência lá atrás, assim que entra, ele já vai ser lido por esses organoides ali da célula, e já vai começar a produzir proteínas. Que proteínas são essas? Proteínas que vão fazer caixinhas novas. Além disso, proteínas que ele vai quebrar essas proteínas um monte de pedacinho, outras que vão fazer cópias desse RNA do vírus. Então, ele vai fazer cópias do RNA dele e fazer proteínas, usar as organelas das células para poder fazer proteínas novas para encaixar isso e soltar. E quando ele solta, ele não mata a célula, ele ainda secreta, ele simplesmente joga e sai como se fosse saliva saindo. Então, ele entra fácil, tem uma chave que entra por várias vias, que pode abrir fechaduras de vários tipos de célula, por isso afeta vários tipos de tecidos diferentes do corpo, órgãos diferentes, de formas diferentes, provocando vários sintomas diferentes, agravamentos diferentes, dependendo da quantidade que essa pessoa tem dessa proteína aqui, eu vou explicar isso já, e ainda não destrói completamente as células do organismo para sair, ele fica simplesmente espalhando o vírus e produzindo. O organismo vira, como eu falei da ideia do zumbi, ele vira um fabricante de vírus para poder sair espalhando. O papel é só isso, é só espalhar, ok? Se isso aqui fosse uma aula de biologia, eu ia explicar a biologia do vírus inteirinha dentro da célula, como que isso ia acontecer. Mas aqui para a gente, como é importante para a gente entender o porquê das coisas, é isso. Ele tem a proteína certa, que consegue se associar como uma chave para a ACE2, que está na membrana de um monte de tipos de células diferentes, como a gente já vai ver, e quando ele entra, ele já funciona de cara, ele escraviza a célula e faz todas as organelas da célula serem escravizadas por ele e produz vírus novos que vão saindo prontinhos. Entendendo essa biologia, e é isso que foram feitos nos primeiros 3 meses da pandemia, e ainda está sendo feito para algumas informações, entendendo é que é possível você identificar medicamentos e criar medicamentos e vacinas
ou tratamentos diferentes para poder você conseguir lidar com o agravamento que, para algumas pessoas, vai acontecer, ok? Então, remédios vêm do conhecimento, medicamentos vêm do conhecimento da biologia do vírus. Só que esse vírus nasceu em dezembro. Algumas teorias estão falando de um pouquinho antes, mas digamos que seja dezembro, novembro. Ele nasceu agora, ele acabou de aparecer. A mutação aconteceu provavelmente lá em dezembro, pulou de um animal para o humano lá em dezembro, ali já começou a espalhar e a gente conhece a história daí para frente. Então, conhecer um ser novo, esse ente novo que acabou de chegar no planeta, entendeu? Está sendo muito rápido, é uma velocidade tão grande que vocês não têm noção. Essas coisas levam anos para poder chegar no conhecimento que a gente levou 3 meses. Só que o mundo inteiro parou de trabalhar e passou a trabalhar em função disso. Cientistas do mundo inteiro que estudavam etanol, cacau, chocolate, pararam para estudar coronavírus, SARS-CoV-2, pandemia, Covid-19, são coisas diferentes aqui de abordagens, entendeu? Diagnóstico, está todo mundo concentrado nisso, então as informações estão vindo a rodo. Todo dia, uma leva gigante de informações novas chegando de algo que levaria anos num processo normal. E as vacinas? Diferente dos medicamentos, que eles vêm para poder fazer o quê? Medicamentos fazem o quê? Tem medicamentos que vão atrapalhar aqui, ó, como a heparina, por exemplo, que é usado quando o paciente dá entrada no hospital, com agravamento. Primeira coisa que o hospital vai fazer é injetar heparina nele. Heparina é um anticoagulante que vai fazer o quê? Vai torcer essa spike, a proteína spike, essa que serviria de chave, vai entortar. Vai mudar um pouquinho o formato dela, e fazendo isso, ela não consegue abrir a fechadura. Não consegue se associar, não consegue entrar. É um medicamento. Outros medicamentos vão impedir que o material genético seja liberado lá dentro. Outros medicamentos, eles vão impedir que o material genético do vírus, o RNA do vírus, seja lido para poder produzir as proteínas. Outros medicamentos vão impedir que essas proteínas que se chegaram até aqui foram feitas, que elas sejam picadas para poder fazer vários papéis. E aí ela vai ficar parada lá. Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Tá. Então, vacina já é uma outra ideia. Existem vários tipos diferentes de vacinas. Deixa eu só dar uma olhada no tempo. Ok. Fizemos meia hora, né? Vacinas. Nós temos vários centros diferentes, 141 até no dia 22, 141 centros diferentes estudando, tentando desenvolver vacinas para poder combater esse vírus. As vacinas já não estão trabalhando nesse nível aqui, ó, celular, para poder impedir o vírus de propagar. Na verdade, as vacinas, são várias abordagens diferentes, colocando ou o vírus inativado no indivíduo para poder produzir anticorpos e combater o vírus de verdade quando ele vier, ou o vírus enfraquecido para poder fazer a mesma coisa, ou então pedaços do vírus, proteínas do vírus para poder o organismo achar que é o vírus que está ali e produzir células de defesa. O que acontece é isso, ó, quando o vírus entra, ou pedaços do vírus, ou proteínas do vírus entram no organismo, passou ali o da barreira, entrou no organismo, o organismo vai lá e vai reconhecer esse vírus. Vão ter algumas células específicas do nosso organismo, os linfócitos vão ali, reconhecer esse vírus e criar anticorpos, moléculas que conseguem combater esse vírus. Só que se eu coloquei ali vírus enfraquecido, vírus inativado ou pedaço de vírus, o nosso organismo vai lá produzir anticorpos para combater aquele pedaço que ele acha que é o vírus, e quando o vírus de verdade vier, assim que entrar, o organismo já está combatendo e não deixa a infecção prosseguir. Ou seja, quando você toma vacina, não significa que você não pega um vírus. Que você tomou uma vacina contra um vírus, não é que você não pega o vírus, você pega, só que você está preparado para poder destruí-lo antes, então você nem vai saber que você pegou, ok? Porque o seu organismo está preparado. Só que existem algumas vacinas específicas, que são vacinas de DNA ou de RNA, que são bem modernas, que são vacinas que elas colocam ali dentro o material genético do vírus dentro do nosso organismo, para poder fazer com que o nosso próprio organismo produza a proteína que vai gerar reação imunológica e a gente produzir os anticorpos. Então, tem um monte de conhecimento embutido aí atrás, mas o que eu queria apresentar para vocês agora sobre vacinas é o seguinte: todas estão na direção de vamos fazer os nossos organismos produzirem anticorpos para poder combater isso antes dele tomar conta do nosso corpo, ok? Então, até o dia 22, nós tínhamos 141 centros pesquisando, desenvolvendo vacinas. No normal, que não é agora,
no normal, uma vacina, ela passaria por uma fase pré-clínica que não tá testando em seres humanos, depois fase 1 que testa em alguns seres humanos, fase 2 em algumas centenas de seres humanos, fase 3 em milhares de seres humanos, para depois chegar a uma aprovação, ok? E à medida que vai aqui, pré-clínica, fase 1, fase 2, fase 3, quando ele entra aqui na fase clínica, que é a fase que está testando em seres humanos, vai avaliando riscos, efeitos colaterais, essas coisas todas, de poucas pessoas para dezenas, centenas e milhares. Isso vai devagarzinho, bem devagar. Nós estamos numa situação de o mundo inteiro precisa de uma vacina rápida. Então, o que está acontecendo? Combinando fases. O que significa isso? Está pulando. Não tem todas as respostas ainda da fase 1 e 2, ela está em andamento, mas já está fazendo a 3 também. Ok? É isso que a gente está fazendo. Nós não estamos seguindo o caminho normal. Por isso que a vacina vai chegar rápido, mas ela vai chegar rápido onde as fases estão sendo atropeladas. Ok? Então, até dia 22, a gente tinha 128 vacinas na fase pré-clínica, ainda não em humanos. 13 testando em humanos. Quais são elas? Não vou citar todas elas aqui, mas elas estão aqui listadas para vocês vão ter isso gravado aqui depois. Então, na fase pré-clínica, nós temos várias, a de Israel, por exemplo, está aqui, que é uma que circula muito aí pelo WhatsApp, falando que está pronta, não está, certo? Ela está aqui, pelo menos até dia 22 estava. Na fase 1, testando em alguns humanos, um número pequeno, procurando avaliar a segurança, a dose que é adequada, se provoca uma resposta imune ou não. A gente tem algumas na fase 2, e algumas já estão testando na fase 1 e também na fase 2, já estão fazendo ao mesmo tempo 1, 2 e 3, tá bom? Mas alguns vendo a dosagem, outros vendo segurança, na fase 3 com milhares de pessoas, já vendo efeitos colaterais e resposta imune já em milhares de pessoas, isso daí para gerar estatística para poder começar a vacinar todo mundo. Nessa fase 3, por exemplo, nós temos a chinesa aqui, a Sinovac, certo? Que é de vírus inativado, que vai ser testada no Brasil, e essa a conhecida vacina de Oxford aí, da AstraZeneca, que já começou a ser testada na sexta-feira passada em São Paulo e no Rio de Janeiro. Está sendo testada aqui também, ok? Então é isso que está em andamento. Então, chega aquela mensagem assim, falando, nossa, a vacina está pronta, daqui um mês já vamos receber. Qual vacina que está pronta? Tá, em que fase ela está? Não, então não é. Essa mensagem é de 3 meses atrás e a pessoa mandou para você achando que é da agora, ok? Essa vacina de Oxford, como eu falei, ela é uma das mais avançadas, é a que está em estágio mais avançado, e ela faz o quê? Ela pega um adenovírus, que é um vírus que provoca resfriado em chimpanzé, tirou o material genético dentro desse vírus, ele não faz nada pra gente. Tirou o material genético dele, colocou o material genético do SARS-CoV-2 lá dentro, mas não completo, um pedaço. Só um pedaço suficiente para poder produzir aquela proteína spike, aquela que abre nossas fechaduras. Certo? A ACE2. E aí joga e infecta a gente. Aí o nosso corpo vai produzir aquela proteína spike. E quando produzir, o nosso corpo vai reagir, vai criar anticorpos contra a proteína spike, sem ter vírus circulando dentro da gente. E aí a gente vai estar protegido contra ele. Essa é a ideia. A princípio, os primeiros resultados dessa aqui já mostraram 90% de imunização, mas eu estou falando que isso é em andamento ainda. Se está em andamento, tudo pode mudar. E, a princípio, essa imunidade duraria pelo menos 1 ano depois que eu tomar essa vacina e teria que tomar todo ano, ok? Só mais um detalhe falando de vacinas, é o seguinte, quando vier, gente, não vai vir uma vacina só. Chegou uma, daqui a algumas semanas a outra está chegando, e a outra está chegando, está chegando, vai ter vacina sendo produzida no mundo inteiro por várias empresas diferentes, porque é uma fila. E elas vão sendo produzidas, e aí os governos vão comprando para poder vacinar. Primeiro os grupos de profissionais de saúde, depois grupos de risco, depois a população no geral, isso vai seguindo aí uma lógica de manejo da pandemia. E a doença em si, assintomático, isso é arredondamento, essas estatísticas aqui, eu estou arredondando, assintomáticos, eles são normalmente 30%. Teve uma discussão aí alguns dias atrás sobre isso, por causa de uma declaração polêmica lá da OMS. Assintomático é diferente de pré-sintomático. Assintomáticos são cerca de 30% das pessoas que pegarem esse vírus não vão ter sintoma nenhum e não vão desenvolver em momento algum. Esses aí, em comparação a pessoas com sintomas leves, elas transmitem muito pouco, tem muito pouca chance de transmitir, então você poderia afirmar, como a OMS fez, de uma forma que foi mal interpretada, como assim, assintomático não transmite. Não é isso. Assintomático tem uma chance muito menor de transmitir do que um sintomático, ok? Mas ainda assim tem a chance de transmitir. Mas ainda assim eles são poucos.
55% vão desenvolver sintomas leves, e a pessoa, sentiu mal-estar, não sei o que, pouquinha coisa, não precisa de ir para o hospital, não foi atrás de fazer exame, e passou, acabou. Gerou anticorpos e acabou. 10% sintomas graves, 5% vão ficar em estado crítico, menos de 1% vai morrer. Aí você fala, nossa, menos de 1% vai morrer, por que isso tudo? Nós vamos chegar lá. As doenças que geram, que a gente chama de comorbidades, que são os maiores agravamentos aí que geram a maioria das mortes, são o quê? Cardiopatia. 46% das mortes no estado de São Paulo tinham cardiopatia, alguma doença relacionada ao coração, ok? Se você somar todos esses índices aqui, vai dar mais do que 100%, porque o indivíduo que é diabético também tem cardiopatia, o que é hipertenso também é diabético, então ele está em duas colunas ao mesmo tempo. Mas 46,4% das mortes tinham cardiopatia. Algum problema relacionado ao coração. 35% das mortes tinham algum problema relacionado à hipertensão ou idade, certo? Acima de 60 anos é grupo de risco, tem uma mortalidade maior. 34% tinham diabetes. 9% doença neurológica, neurônios. 5,6% obesidade, 8% doença renal, 7% pneumopatia, alguma doença que afeta pulmões, ou seja, pessoas que têm alguma doença imunológica, por exemplo, que afeta pulmões, ele está aqui nesses 8% de mortes aqui. 6,8% aqui, desculpa, 7% de morte. 5,1% imunodepressão, ou seja, a imunidade dele é muito baixa. 2,6% asma. A asma estava fora até pouco tempo atrás da lista e entrou por causa desses quase 3% aqui, 2,6%. Doenças sanguíneas, 1,6%, e hepáticas, fígado, problema relacionado ao fígado, 1,8%. Aqui estão a imensa maioria das mortes. Tem morte de jovens? Tem. Tem morte de jovens. Por que, então, pessoas sem fator de risco também têm agravamento? Isso tem tudo a ver com a biologia do vírus dentro da gente. Vamos lá. A ACE2 é a fechadura, lembra? Que é a spike que a proteína do vírus abre. Então, a ACE2, que é essa enzima conversora da angiotensina, qual que é o papel dela? Por que ela tem tantas células do nosso corpo? Aqui nas vias aéreas superiores, nos pulmões, nos rins, no intestino, no coração, nos neurônios, tudo tem essa ACE2, para todo lado. O que ela faz? No nosso organismo, ela abaixa a pressão. Essa proteína que a gente tem abaixa a pressão. Indivíduos que têm pressão alta, eles precisam de mais dessa ACE2. Então, eles expressam mais, significa que eles produzem mais essa proteína. Então, eles têm mais fechadura. Então, é mais fácil entrar neles do que no indivíduo que não tem pressão alta. Dá para entender um pouquinho por que o hipertenso tem um agravamento maior. É um dos motivos, não é o único, tá bom? Outra coisa, quando a proteína spike do vírus se conecta na ACE2, ele inativa a ACE2. Como ele inativa, faz a pressão do indivíduo subir. O cara já é hipertenso e o vírus ainda vai diminuir as proteínas que abaixariam a pressão dele. Então, a pressão vai subir. O indivíduo já tem um agravamento por efeito colateral, nem é o vírus que está provocando, é a pressão do indivíduo que subiu. Alguns dos vídeos que circulam por aí falando que é tudo uma teoria da conspiração, de que não existe pandemia, coisa nenhuma, que as mortes são por hipertensão, por infarto, por não sei o quê, sim, mas é porque é um desdobramento da infecção do vírus. Mas sim, foi porque a pressão subiu, mas porque o vírus estava lá, fazendo essa elevação da pressão. Diabético ele já provoca pequenas lesões nos vasos sanguíneos. Aí você imagina, lesão no vaso sanguíneo, você faz um pequeno rasgadinho no vaso, e a pressão sanguínea está forte, está batendo ali, aumentando esse rasgadinho no vaso. Você vai ter complicações relacionadas a isso. Tem outra coisa da diabetes também. O indivíduo, se não tem a sua diabetes controlada, ele tem mais glicose, uma taxa de glicose maior no sangue, ele está dando mais energia para o vírus produzir, ele produz mais vírus. O seu organismo, a sua célula vão produzir mais vírus. E esse trabalho, saiu no dia 25 de maio, essa descoberta, no dia 25 de maio, publicada pela FAPESP, não saiu nem a publicação do artigo ainda, tá? Outra coisa, vias aéreas superiores, aqui, boca, garganta, nariz, aqui onde a gente pega esse vírus, tem muita dessa ACE2. Então, por isso que pega fácil. Você põe a máscara, você está filtrando, mas, nossa, eu estava de máscara e ainda assim peguei. Passou por uma fresta e entrou nas vias aéreas superiores, tem fechadura ali à vontade. Aí ele encosta, ele se liga, ele penetra e a doença começa. 80% de chance de você não saber, de nem saber que teve. Mas ela passa por você, ok?
Os alvéolos pulmonares, lá embaixo, lá nos pulmões, também tem muito dessa proteína. Então, por isso que alguns têm agravamento, quando o vírus chega até lá, quando o seu organismo não deu conta de combater antes. A maioria das pessoas que pegarem não vão nem perceber que tiveram, porque o corpo vai dar conta, o seu organismo vai dar conta de combater esse vírus aqui, ó, nas vias aéreas superiores, enquanto está aqui a infecção. E não chegou nem a afetar pulmões, neurônios, intestino, coração, rins, nada. O organismo já deu conta. 80% dá conta, sem precisar de nada. Ok? Aqueles que não deram conta é que vão para lá, pulmão, rins, coração, intestino, neurônios. E vão tendo os desdobramentos disso daí. Ok? Bom, os coronavírus humanos conhecidos que provocam resfriado comum, simples, sem problema nenhum, eles afetam muito mais as vias aéreas superiores. E espalham muito fácil. Mas não geram casos graves. O MERS-CoV e o SARS-CoV, aqueles que eu falei lá, que eram parentes dele, eles infectam muito mais as vias aéreas inferiores, aqui de baixo, ao pulmão. Eles afetam muito mais o pulmão. E geram um agravamento muito maior. Só que eles não transmitem fácil, porque eles não estão aqui, ó, na região onde você está borrifando o vírus. O nosso SARS-CoV-2, ele juntou as duas coisas. Ele infecta fácil as vias aéreas superiores, transmite fácil daqui para fora e consegue infectar pulmão, rins, coração, intestino e neurônios. Ok? Ele ajunta as duas coisas, mais uma coincidência desse vírus aí. Então, por isso que a gente tem essas situações de, nossa, a pessoa morreu de infarto por causa do coronavírus, o que é isso? Aí tem memes falando disso, né? O indivíduo morreu de infarto e chamaram de coronavírus. A infecção pelo vírus pode gerar, sim, a complicação cardíaca. Porque ele tem muita da ACE2 no coração e o vírus pode chegar até lá se ele passou dessa região e caiu na corrente sanguínea e foi até lá. Então, você tem muita dessa ACE2 no coração, nos rins e no intestino, tá bom? Então, sintomas como diarreia, por exemplo, que costuma vir posterior, é porque demorou para chegar, mas ele chegou até o intestino e infectou lá, então você tem isso também. A perda de paladar, a perda de sensibilidade em algumas situações envolvendo o sistema nervoso central, porque nos neurônios tem muito dessa ACE2 também. Então, isso tudo já explica. Por que morre mais homem do que mulher? Porque homem tem mais ACE2 produzida do que mulher. Então, nós temos mais fechadura do que mulher tem. Então, porque o homem tem mais fechadura do que a mulher, ele tem uma chance de agravamento maior. Em números, considerando o mundo inteiro e não localizado por país, um homem tem 50 mais de chance. Um homem que pega a Covid-19 tem 50% a mais de chance de morrer do que uma mulher. Porque ele tem mais dessa proteína, ok? Então, para as perguntas agora. Quais são os principais questionamentos? Deixa eu olhar aqui o tempo. Ok, nós estamos há 45 minutos falando, estamos dentro do programado. Dá para pegar de novo? Dá para pegar de novo infecção? Essa informação começa alguns meses atrás, a resposta disso começa alguns meses atrás e termina essa semana. E a gente ainda tem capítulos ainda para frente, ok? Mas vamos lá. No primeiro momento, quando a doença chegou, não existia, ninguém conhecia o SARS-CoV-2, é um ente novo. Apareceu em dezembro, em janeiro no mundo, em fevereiro, março, pandemia, todo mundo começou a estudar. De março para frente começou a sair informação. Só de março para frente as informações foram saindo a partir daí. Você saber responder se dá para pegar de novo, gente, só tem como responder isso com segurança olhando se dá para pegar de novo. Porque a gente está falando da interação de um organismo com o ser humano. De um organismo, nem organismo, de um ente com o ser humano. E desse ser com o ser humano, e esse ser que acabou de ser apresentado para o ser humano, que acabou de chegar. Não dá para afirmar isso com precisão e certeza absoluta. Então, o que dava para fazer antes? Que foram as informações que já saíram, que circulam por aí, que vocês podem receber, mas elas já estão desatualizadas. O que dava para falar antes? O que foi feito para poder responder isso? No primeiro momento, comparar. Pega o SARS-CoV-2. Primeiro, comparação. Deixa eu ver aqui. Primeiro, pega o SARS-CoV-2. Infecta esse SARS-CoV-2 com um chimpanzé, com um macaco. 98% geneticamente igual a gente. Vai lá e infecta. Se ele é tão parecido com a gente,
é bem provável que o jeito que acontecer lá a infecção vai acontecer aqui com a gente. Aí foi lá, infectou o macaco e colocou lá e começaram a acompanhar os macaquinhos lá para ver se eles estão imunes. Vamos tentar infectar de novo? Não, não deu. Vamos de novo? Não, não deu. Vamos de novo? Não, não deu. Esses resultados estão publicados 60 dias, já está aí há 90 dias, já esse experimento, mas não saiu ainda. Então, até 60 dias depois que fizeram essas infecções com os macaquinhos e foram observando, a imunidade estava lá. Pegou uma vez, não pega de novo. Era essa a resposta. Pegou uma vez, não pega de novo. Olhando para o chimpanzé. Provavelmente seria assim com a gente também. Tá certo? Mas é provavelmente. Isso é comparação. É associação. Não é com o humano. Você não consegue, para estudar e responder isso para um ser humano, você não consegue botar um monte de seres humanos em gaiolinha, infectar lá coronavírus, controlar para ele não ficar circulando, para a gente poder fazer tudo medido, quantas partículas de vírus foram jogadas nele, para poder ver se ele pegou de novo, se ele não pegou, quando que pegou, quanto tempo. Você não faz isso com o ser humano. Então, como você tem que fazer com cobaia, é por comparação. Então, a resposta não é dá para pegar com certeza ou não dá para pegar. Você criou imunidade, você não pega de novo. Com certeza. Não dá para falar o com certeza. O com certeza é se você olhar para seres humanos. Então, no primeiro momento, a resposta é, a princípio, você pegou, você não pega de novo, olhando para esse experimento com os macaquinhos, que está em andamento ainda. Se sair essa publicação amanhã e mudar alguma coisa, o que eu estou falando agora pode mudar, ok? Mas, por enquanto, o que a gente pode falar? 60 dias olhando para o macaco, a gente está protegido. É isso, ok? Só que, olhando para o SARS-CoV-1, aquele lá, parente dele, que pegou humanos, e olhando como que foi o comportamento da imunidade para esses seres humanos que pegaram o SARS-CoV-1 e se recuperaram, olhando para eles, dá para poder comparar, então, e ver se dá para pegar de novo. Ali deu para perceber essa imunidade caindo. Olhando para o SARS-CoV-1, o parente próximo desse nosso vírus, a imunidade durou de 2 a 2 anos e um pouquinho menos, até 3 anos já acabou a imunidade, e pega outra vez. Então, para o SARS-CoV-1, a imunidade duraria 2 anos. Se esse nosso fosse igual, duraria 2 anos. No macaco, o nosso já durou 2 meses. Então, você está garantido por 2 meses e provavelmente algum tempo aí que vai até 2 anos. Para poder saber o que é esse provavelmente algum tempo, eu precisaria olhar para seres humanos, né? Que é o próximo slide. Mas nesse aqui agora, coronavírus que infectam gato, cachorro, vaca, pintinho, coronavírus que infectam aves, né? Eles não geram imunidade. Para esses outros animais, pega de novo. Igual o dengue. Você pega outra vez. Ok? Aí, vieram os primeiros resultados de observação em seres humanos, que saiu essa semana. E pelos resultados dessa semana, dia 18, ok? Foi essa semana passada. Resultado que foi publicado na Nature Medicine, que é a revista de fator de impacto maior do mundo para esse tipo de informações, ok? Foi um trabalho bem feito, direitinho. A informação foi o seguinte: para aquele grupo de pessoas que foi acompanhada, que foi um número muito pequeno, é isso que está aqui, ó, N pequeno, a amostra foi muito pequena, se não me engano foram 37 pessoas, um número muito pequeno de indivíduos que foi observado, que pegaram o SARS-CoV-2, a imunidade deles veio caindo de forma que em 3 meses eles já estavam em condições aparentemente de pegar de novo. Então, o que este trabalho que saiu essa semana, que agora está circulando as informações nas redes sociais, o que de fato esse trabalho está falando? Ele não está falando que você tem imunidade para o resto da vida. Ele não está falando que tem 2 anos de imunidade, como se suspeitava até uma semana atrás. Ele não está falando também que você pega de novo logo de cara. Ele está falando que parece, tudo indica, por uma amostra pequena, de que até 3 meses você está imune, depois de menos de 3 meses você já não está imune mais e você pode pegar outra vez. É isso que esse trabalho está falando. Esse trabalho não está falando de outras formas de imunidade que ele não explorou ali, ele explorou anticorpos, ok? A gente tem outro tipo de imunidade também, que ele não explorou, então isso é um capítulo que ainda vem, a gente ainda vai saber. E ele não falou também se essa segunda vez que a pessoa vai pegar, se ela vai ter um agravamento menor, porque pode acontecer isso, pegar de novo e não ter um agravamento como poderia ser da primeira vez, ok? Então, o que nós temos hoje? Hoje, data de hoje, para poder falar sobre reinfecção. A princípio, você pegou, você não pega de novo por cerca de 2 a 3 meses, ok?
Depois de 2 a 3 meses, a gente ainda não sabe. Daqui 1 mês vamos saber, daqui 2 meses vamos saber, daqui 3 meses vamos saber, se a gente vai prolongando isso daí, esse estudo. Novos estudos vêm ainda para poder a gente aumentar essa informação. Mas hoje, o que eu posso saber? Peguei, eu tenho aí 2 meses, que provavelmente não vou pegar, e provavelmente, se pegar, vou ter um agravamento menor. É isso, ok? Só isso, por enquanto. Agora, o que mais? Por que a gente tem que limpar a mão, lavar a mão com álcool, sabão, com água sanitária e hipoclorito, né? O que é isso daí? Tem um monte de soluções diferentes para poder limpar. Por que o sabão é melhor? Porque o sabão dissolve, entre aspas, aquela capinha do vírus, que quando ele sai de uma outra célula, ele vai encarregando. O sabão, ele vai simplesmente dissolver aquela capinha imediatamente, em segundos, na hora que você coloca ali em contato com o sabão, ele vai dissolver aquela capinha do vírus e vai desmontar o vírus, e ele vai embora com a água. Não existe nada melhor do que água com sabão para poder desinfectar, limpar as superfícies. Nada melhor. Você lava a sacola, você limpa as coisas do supermercado, borrifando álcool, se você puder passar água com sabão, isso aqui é a melhor coisa que tem, ok? Depois eu sei que vem algumas perguntas aí sobre sacola e supermercado também, a gente fala isso na hora das perguntas. E a disseminação? Eu sei que vocês tiveram ontem com o Guilherme uma sessão de perguntas e respostas, e algumas pessoas fizeram perguntas a respeito disso. Ele me falou isso ontem à noite. Aí eu falei com ele que tinha isso daqui para poder responder para vocês. Como que espalha? Espalha por gotículas. Gotículas que vão sair enquanto o indivíduo que está e não sabe que está com aquela doença, ele está falando, tossindo, espirrando, como eu falo sempre, borrifando o vírus. O quanto que sai dali muda em relação à fala, tosse e espirro, claro. Mas enquanto uma pessoa infectada, mesmo que ele não saiba que está infectado, ele está ali colocando ar para fora aqui, dessa região, ele está colocando gotículas para fora, carregando o vírus. Uma única tosse, ela pode produzir até 3.000 gotículas. É muito vírus que sai. É muito vírus que sai. Por isso que a máscara é muito importante. Embora tenha as pessoas que ficam falando, não use máscara, use. A máscara é importante. A máscara é importante por quê? Porque essas gotículas que saem, se você está transmitindo, se você estiver sem a máscara e você tossir, você vai mandar essas gotículas até quase 4 metros de distância. Isso se espalha num raio de 4 metros de distância de você. Ok? Se você tiver com máscara, isso vai se reduzir a poucos centímetros. Cerca de 40 centímetros. Ah, mas tem máscara boa, ruim, melhor, pior? Máscara. A média da proteção que a máscara vai dar para poder impedir que você... Deixa eu autorizar aqui. A média de proteção, de eficiência, entre aspas, da máscara é de 80%. Tem máscara que vai dar 90 e poucos por cento, tem máscara que vai dar 70%. Na média, você vai ter aí 80% de proteção. Proteção para quê? Para os outros, para você evitar esses 4 metros de raio que você está transmitindo sem saber, para poucos centímetros, e aí dali desce. E também, se você não tiver pegado, o outro que está falando perto de você, o outro que está de máscara foi para poucos centímetros, então aquilo ali ficou pouco. Mas os vírus, essas gotículas que estão aí cheias de vírus, elas ficam no ar por até 3 horas. Então você borrifou ali por 40 centímetros em volta, mas aquilo ainda, algumas partículas ainda vão ficar suspensas no ar, até 3 horas. Depois disso, enquanto esse ar está viciado, se você está de máscara, você reduz 80% a chance de entrar. Você garante que você não vai pegar? Não. Você tem 20% de chance de pegar, mas você reduziu 80% a sua chance de pegar. Então, se você usa máscara, quem está transmitindo está usando máscara, e quem iria receber está usando máscara, você reduziu 80% de passar e reduziu 80% de receber. Você reduz muito a chance de infecção. Então, use máscara sim. E uma pergunta que vocês fizeram também lá foi sobre quanto tempo o vírus dura na superfície, para você saber o que você tem que limpar e o quanto que você tem que guardar. Deixa a compra no porta-mala do carro antes de levar para dentro de casa, por quanto tempo. Esse trabalho já foi feito com o SARS-CoV-2 e dá para a gente poder afirmar isso sim com tranquilidade. No cobre, uma maçaneta, alguma peça de cobre, 4 horas ele fica ali em condições de infectar. Tá? 4 horas. No cobre, isso tudo é temperatura ambiente, tá? Não estou falando de quente, não. Se ficar no quente, diminui. Todos os números vão diminuir.
Mas na temperatura ambiente, normal, aqui, 4 horas em cima do cobre. No papelão, 24 horas, se não estiver molhado. Estou falando de papelão seco, 24 horas. No plástico, infelizmente, 72 horas. Então, sim, deixa no porta-mala lá 4 dias as compras, 4, 5 dias as compras, antes de subir com elas para casa. Se você deixar essas 72 horas, você cobriu tudo. Porque o ferro também é 72 horas, o aço também é 72 horas, o papel, dependendo do tipo de papel, vai de 72 horas até 96 horas. Então, se você tem uma caixa de compra de supermercado, compra de coisas, deixa lá no porta-mala, ou então limpe tudo antes de botar em contato com os demais ambientes da casa, tá bom? Tecido também 72 horas a 96 horas, tá? Esses aqui são os gráficos que não precisa para poder explicar como que é essa questão aí da contaminação do tempo que permanece na superfície. Quanto tempo ele permanece no organismo? Tem várias informações equivocadas que ficam circulando também. Vamos lá. Isso varia do quadro da pessoa, de como a pessoa está. E como a pessoa está, isso varia demais de pessoa para pessoa. Então, não existe fórmula mágica. Quem falar está chutando. Não existe fórmula mágica para poder colocar um número para você assim, ó. Começou o sintoma, com certeza absoluta, tantos dias depois você está transmitindo ou não. Isso vai depender da pessoa. Porém, você tem uma aproximação disso em função do estado. Uma pessoa que ficou em estado crítico, que ele prolongou, ficou internado no hospital, ele está com a infecção por muito tempo, ele está transmitindo, teoricamente, ele pode estar transmitindo o tempo inteiro, até aqueles que vão a óbito. Por isso o caixão fechado, ok? Uma pessoa que ficou em estado grave, enquanto ele está em tratamento, mesmo que ele já tenha gerado os anticorpos, ele ainda pode ter vírus. Existem casos que a gente veio acompanhando, que a pessoa tinha semanas internada e a pessoa estava ainda dando positivo para o vírus, estava ali, ok? Então, enquanto ele está em tratamento, enquanto ele está internado, que são os casos graves e gravíssimos, enquanto ele está internado, ele pode estar transmitindo. Agora, pessoas que tiveram sintomas leves a moderados, normalmente, para a imensa maioria dos casos, sintomas leves e moderados, são a maioria das pessoas que quase nem fazem os exames, tá? Nem fazem exame para isso. Eles vão transmitir por volta de até 14 dias depois daqueles sintomas leves terem acabado. Existem exceções que vão mais tempo? Existem, mas são exceções. Então, normalmente, até 14 dias depois de sintomas leves, a pessoa transmite, depois ele não está transmitindo mais. E quando eu falo até 14 dias, é até, ou seja, vão diminuindo os números. Se eu tinha 100 pessoas que transmitiam em 3 dias, eu vou ter 70 em 5 dias, eu vou ter 60 em 7 dias, eu vou ter 40 em 10 dias, entendeu? Isso vai diminuindo o número de pessoas que têm a possibilidade de transmitir. Chegando até 14 dias, você quase não tem pessoas mais transmitindo. O que passa disso é exceção, mas ela existe. A gente tem que conhecer, saber que a exceção existe. Agora, pessoas que são assintomáticos, sim, normalmente, assintomáticos são aqueles que pegaram, tiveram e não souberam e não vão saber. Só se fizerem exame, e aí, nossa, não senti nada e eu positivei no exame. Ok. Essas pessoas aí, em menos de 14 dias, eles já não estão transmitindo. E mesmo durante o período da infecção, do pico deles, eles têm uma chance pequena de transmissão. Ok? Os assintomáticos, a chance é pequena de transmissão. Não é que não transmite, mas ela é muito pequena. E dura pouco tempo. Tá bom? Só lembrando que 44% das infecções, isso foi publicado na Nature também, há poucos dias, 44% das infecções, elas vêm de pessoas assintomáticas, os que acham que não estão com a doença, tá bom? Tipo sanguíneo influencia no agravamento? Sim, tem um trabalho que foi publicado há poucos dias, que ele fez uma aproximação de informações. Então, nesse caso, o que ele fez com essa aproximação de informações? Pegou um monte de gente que teve, confirmado por exame, que teve a Covid-19 e testou o tipo sanguíneo deles. E viu que você tinha muito mais pessoas, corrigindo aí as proporções de variação de tipo de sangue, muito mais pessoas do tipo A do que do tipo O, por exemplo. De forma que, então, conclui-se que pessoa que tem sangue tipo A tem 45% a mais de chance de ser infectado do que pessoas que têm o sangue tipo O. Isso é comprovado? Não, isso é aproximação, é conclusão, ok?
olha para as pessoas que pegaram e a maioria tem sangue A. Quase a metade tem sangue tipo A. Ok? Então, o sangue tipo A, ele dá maior chance de pegar. Essa que é a ideia, corrigindo aí equalizando a variação de quantidade de tipo de sangue. Então, é uma conclusão. Para poder falar que isso é assim mesmo, tem que fazer experimento mesmo em laboratório para provar isso, ok? Mas, a princípio, sangue tipo A tem maior chance de pegar e ter agravamento. Quando, eu acho que essa é a última, quando nós vamos voltar ao normal? Quando a pandemia termina? Isso é uma pergunta que todo mundo faz. Quando que a pandemia vai terminar? Não é essa a melhor pergunta. Não é quando a pandemia vai terminar. A melhor pergunta é quando voltaremos a circular sem preocupação. É isso. Porque com a pandemia a gente vai continuar convivendo por muito tempo. Ok? Aqui eu estou falando de dados do dia 22, tá bom? Da nossa região aqui, Campinas e região. Olha só. A ideia dessa quarentena não parece estranho falar dessa maneira, mas a ideia dessa quarentena não é evitar simplesmente mortos, não é isso. Porque a mortalidade ela é menos do que 1%. Quando você olha na imprensa falando mortalidade, nossa, está em 4%, 6%, isso daí é porque é calculado em cima dos indivíduos que testaram. Só que os indivíduos que nem tiveram sintomas ou sintomas leves e não fizeram exame, eles não estão nessa conta. Então dá uma mortalidade maior. Não é, a mortalidade ela é perto de 1%. Mortalidade real. Esses indivíduos que... desculpa, eu me perdi aqui, deixa eu voltar aqui no slide. Ok, estou falando sobre quando é que a pandemia vai acabar. O foco da quarentena não é olhando para esse 1% de mortalidade, mas é para esses 15% de agravamento. É isso. Esses 15% de agravamento, a pessoa vai precisar de hospitalização. Para um tipo de vírus que tem tantas coincidências, que faz com que transmita fácil, pegue fácil, desenvolva fácil, então espalharia muito rápido na população inteira. 15% terem agravamento e precisar de hospitalização, não existe sistema de saúde que dê conta sem gerar caos. Então, por isso, quarentenas, e os governantes, os gestores públicos, eles vão tomando as suas decisões estratégicas em estados diferentes, em países diferentes, de como vão fazer esse tipo de quarentena. Isso são estratégias de manejo de populações em relação à pandemia, que cada gestor vai tomando suas decisões. Mas a quarentena, seja de qual forma que for, ela é necessária para poder fazer o famoso achatamento da curva, para poder diminuir o número de infectados ao mesmo tempo, para poder diminuir esse 15% de hospitalização, para não acontecer a situação da pessoa ir para o hospital e não consegue nem chegar na rua do hospital, e não tem vaga no hospital, e não existe nenhuma vaga na cidade. Quando a gente olha para Campinas, por exemplo, no dia 19, isso aqui, a data do dia 19, não, uma semana antes, dia 12 de junho, esse gráfico aqui. Se a gente olhar para Campinas na semana de 12 de junho ali, que estava fechando ali no 12 de junho, a curva de novos casos por dia, e esses novos casos são o quê? São casos com agravamento, que foram para o hospital e que o hospital julgou que era um caso que precisava de exame, que tinha agravamento e, portanto, fizeram o exame. Ok? Esse gráfico, ele pega os indivíduos que fizeram o exame porque tiveram necessidade de ir para o hospital. Ok? Então, os sintomas eram nítidos, claros. Essa curva de novos casos por dia, com algum tipo de agravamento, ela estava equilibrando aquilo. A partir do momento que ela não estava mais subindo, ela estava entrando em equilíbrio, lá no 12 de junho. Como ela estava entrando em equilíbrio, aí, não só a Prefeitura de Campinas, mas várias prefeituras, né, vários locais diferentes, falaram, então agora nós podemos liberar o comércio, que é o que todo mundo quer liberar mesmo, para poder a economia girar, para as pessoas receberem o dinheiro para levar para casa, né? Aí, nesse momento, vamos liberar o comércio. Liberar o comércio significava o quê? Restrição, X% de lotação, pessoas esperando lá de fora, distante umas das outras, não um do lado do outro. Não é aquele aglomerado que a gente viu na 13 de maio. Não é aquilo. Ok? O que aquilo provocou? Uma semana depois, olha para aqui, gente. Aqui, ó. Essa linha aqui, ó, 371, isso aqui era uma sexta-feira antes, 12 de junho. Olha aqui uma semana depois, 2.197, de 300 e pouco para 2.000 e poucos casos que precisaram ir para o hospital. Ok? Em uma semana,
depois daquele AUE. Se liberasse o comércio e as pessoas fossem seguindo as regras, vamos devagar, faz fila, horários espaçados, tem muita gente, não voa, espera, vamos aos poucos, vamos em horários diferentes, não aglomera, dava para poder, essa estabilização de curva aqui, ó, ela ficar mais ou menos reta. E se fosse assim, a gente teria leitos disponíveis, que é o que eu estou vendo aqui, região de Campinas, nesses gráficos. Ou seja, se a gente conseguisse modular e deixar todo mundo aqui, vamos liberando o comércio devagarzinho, a população não vai todo mundo de uma vez, espera para ir no dia seguinte, no outro, quem pode esperar, e vamos devagar, a curva aqui, ela ia ficando reta. Ficando reta, você deixava o comércio funcionando e você continuava tendo leitos. Região de Campinas, por exemplo, não tinha, não tem, mas hoje tinham, hoje não, ontem, tinham 9 vagas em hospitais públicos em toda Campinas. Só 9 vagas. Só 9 leitos em hospitais públicos para Campinas. Em outros hospitais particulares, você tem leitos, de forma que a média estava dando 73%. Depois daquele aumento todo que teve ali, Prefeitura e Estado e hospitais particulares aumentaram o número de leitos. Como aumentaram o número de leitos, a gente conseguiu manter. Então, a gente ainda está na faixa de perto, nós estamos um pouquinho menos, 72% de ocupação de leitos. Porém, isso é uma média de público e privado. No público quase não tem vaga, no privado ainda tem. Ok? O objetivo, então, da quarentena é manter isso aqui, ó, nesse nível. Veio subindo, chegou num ponto que a gente dá conta de aguentar hospitais e leitos, então mantém isso aqui, liberando o comércio devagarzinho e vamos, sem todo mundo sair correndo. Foi a bronca que o prefeito deu ontem, se não me engano, falando, gente, não vai todo mundo de uma vez, porque nós vamos ter que fechar de novo. Ontem não, desculpa, na sexta passada. Ok? Agora, já mostrei isso daqui. Hoje, por exemplo, uma extrapolação que a gente pode fazer, existem 3 formas de fazer o cálculo disso, eu peguei a mediana, só uma informação para completar aqui hoje, a gente teria na região de Campinas, baseado nos números que a gente tem de resultados de exame confirmados, a gente teria hoje, circulando por Campinas, sem saber que tem o vírus, cerca de Campinas não, desculpa, pela região de Campinas, as cidades em volta também, cerca de 140 mil pessoas assintomáticas ou com sintomas leves que nem acham que estão com nada. Ok? 140 mil circulando hoje, transmitindo. Tá bom? Isso dá para poder estimar. Estimar, tá, gente? Isso é estimativa. Isso se repete também para São Paulo. A curva está ali, ó, mais ou menos estabilizando, e aí o que o governo está tentando é fazer isso. Vamos liberando controlado para poder manter isso aqui. Nós vamos continuar convivendo com essa pandemia, gente, por muito tempo, mas vamos manter esses gráficos aqui, ó, onde eu estou com o mouse, mantendo em linha reta. Porque em linha reta não tem ninguém morrendo por falta de atendimento. Quem está morrendo é por agravamento da doença, mas não por falta de atendimento. Assim, você mantém essa mortalidade perto de 1% e não bem maior, porque você tem 15% da população precisando de hospital e não vai ter. Esse que é o objetivo. Você olha para o Brasil, a mesma coisa. Aquele salto do dia 19, olha aqui, ó, no Brasil também teve. Isso foi um impacto no país inteiro. Olhando isso pela semana, não pelos dias, pelo dia específico, a gente também teve. Ok? Bom, tinha mais uma, desculpa, eu falei que era a penúltima. Tudo não passa de uma conspiração política, que eu imagino que talvez venha uma pergunta dessa, e essa realmente, deixa eu mostrar para vocês que é a última. Ó, esse aqui é o último slide, que eu estou atrasado agora. Como que eu posso responder se isso não passa de uma conspiração política no mundo inteiro? Porque isso corre, circula pelas redes sociais também. Vamos lá. Vamos pegar 2019 e 2020. Esse gráfico aqui, né? Ele esses padrões que eu estou enxergando aqui, eles são os dados oficiais do governo do registro de mortes que é feita em cartório. Os cartórios, eles precisam registrar isso. Porém, os cartórios, eles registram, eles têm 72 horas para registrar a causa de morte, só que eles estão com atraso. Como eles estão com atraso, eu coloquei aqui o atraso que os cartórios estão, a gente consegue calcular isso, eu vou mostrar para vocês, e aí a gente consegue responder isso. Será que não é tudo uma conspiração? Vamos lá. Em 2019, entre mortes por pneumonia, síndrome respiratória aguda grave, Covid-19, que não tinha, insuficiência respiratória e a sepsemia, que é algo que faz parte do agravamento também da Covid ali, pode fazer parte também, a gente teve 140 mil mortes no Brasil, 140.678, essa atualização é de hoje, em 2019. Para o mesmo período
de 16 de março, eu estou falando 2019, de 16 de março a 24 de junho, hoje. Para o mesmo período em 2020, ou seja, de 16 de março a 24 de junho, nós tivemos 165.825 mortes, para o mesmo período. Ou seja, um delta aí, um aumento de 25 mil mortes. Então, a gente já teve 25 mil mortes pelos mesmos motivos que são o desdobramento da Covid-19, tá bom? Então, por outras causas no ano anterior, por outras causas esse ano, tá aqui também. E o da Covid-19 não estava lá, aqui agora soma, eu tenho Covid-19. Então, eu tenho um aumento de 25 mil. Porém, esse 25 mil não é o número real para esse site. Esse site do governo, ele tem um prazo que os cartórios ainda têm para poder registrar. E onde que eu descubro o atraso dos cartórios? É porque o próprio governo federal, mesma fonte dos dados, tá? O próprio governo federal, ele informa hoje que pessoas que morreram por Covid-19 no Brasil, certo? Até hoje, com exames confirmando isso, foram 52.645, ok? Esses números são de ontem, mas eles estão reportando isso hoje, né? Então, 52 mil menos as 45 mil mortes que estão confirmadas por Covid-19 ali, que já estão confirmadas, eu tenho uma diferença, um atraso, um suposto atraso aí, de 6 mil mortes. Então, essa diferença que eu tenho aqui de 25 mil mortes a mais desse mesmo período de 2019 para 2020, vira 31.868 mortes, ou seja, quase 32 mil mortes, considerando que tem atraso de registro dos cartórios e não somamos aqui nessas 31 mil mortes aqui a mais, nós não somamos, não consideramos que caíram o número de mortes, por exemplo, por atropelamento, acidente de trânsito, elas diminuíram, ok? Nós não estamos fazendo essa conta, nós estamos só olhando para o mesmo quadro ali de saúde, ok? Então, nós temos 52 mil diagnósticos de Covid, certo? De mortes confirmadas por Covid, certo? Nós temos um aumento de quase 32 mil mortes de um ano para o outro, para o mesmo período. 32 mil mortes em quarentena, todo mundo em quarentena, gente, é suficiente para poder falar que isso não é uma conspiração. É uma hecatombe, vai todo mundo morrer? Não. A mortalidade é menor do que 1%. E ela precisa ficar nesse ponto. Para isso, a gente precisa ter consciência. O que a gente pode fazer? Pode. Eu posso trabalhar, o manejo, os gestores estão fazendo. Então, está liberado para voltar ao trabalho? Ok, em que condições? É assim, cumpra. É obrigado a ser de máscara. É horrível, ponha. É obrigado a fechar a tampa do vaso na hora que vai dar descarga. Faça. Tudo que for recomendado, faça. É o papel que cada um de nós tem que ter para que a gente consiga manter isso nessa faixa e ter realmente uma mortalidade de 1% só. E não maior, por um descontrole ou falta de responsabilidade de cada um. Ok? Desculpem o atraso, nós gastamos mais do que eu esperava, mas vou responder as perguntas agora, tá bom? E aí, os donos das perguntas aí podem abrir, se alguém quiser pode abrir o microfone e fazer comentário em cima também, tá? Estou à disposição, e quem precisar sair, a gente fique à vontade, tá bom? Vamos lá. Welby, fala. Eu tenho uma questão que é a seguinte: acompanhando alguns casos positivos e conversando com essas pessoas, elas relataram o seguinte: eu tive sintomas leves, alguns moderados, então eu tive o vírus fraco, ou o vírus forte, ou o vírus médio, já ouvi até isso. Existe realmente na estrutura do vírus um vírus que é mais potente, um mais fraco, ou é só a resposta da pessoa ao vírus que potencializa ou torna mais fraco os sintomas? Madem, existe tudo. Vamos lá. Lembra que eu mostrei aquela imagem da família dos coronavírus? Tinham alguns grifados de vermelho. Eu não expliquei porque não era o nosso objetivo aqui, né? Se fosse aula de biologia, eu ia estar explicando lá. Mas aqueles grifados de vermelho, eles são variantes já desse nosso SARS-CoV-2. Lembra que eu falei que o vírus está sofrendo mutação o tempo todo e ele não tem sistema de reparo das mutações, não conserta, igual a gente conserta. Então, como não conserta, está sofrendo mutação o tempo todo. Então, já existem dezenas de tipos diferentes desse SARS-CoV-2 circulando pelo mundo, sim, já existem. E existem, sim, alguns que têm um agravamento maior, outros que têm um agravamento menor. Isso é verdade. Porém, gente,
No Brasil, está circulando, a princípio, você não tem, assim, todos os vírus circulando em todos os países, ok? Você tem vírus, alguns dos grupos, ou às vezes um tipo de vírus só num país, ou numa região. Então, você tem espalhando um tipo só, 2 tipos, é muito pouco, não são todos. Então, não é razoável, Marta, a gente pensar e falar assim, eu peguei o mais fraco, eu peguei o mais forte. Se eu peguei, se eu estou falando de uma pessoa lá na Itália, uma pessoa em Portugal, uma pessoa nos Estados Unidos, uma pessoa no Brasil, uma pessoa lá na Austrália, ok, faz sentido você falar de pegou um vírus mais, entre aspas, mais forte ou mais fraco, porque são variantes do vírus, aí sim. Mas no mesmo ambiente, você falar de pegou tipos de vírus diferentes? Não. No mesmo ambiente, o que é razoável pensar é o seguinte, quanto de proteína C2 você tem, quanto de agravamento, de fatores de agravamento que você tem, que você não sabe, porque muitas vezes a pessoa acha que ela não é de alto risco, e ela tem alguma complicação de risco que ela ainda não conhece, entendeu? Então, faz muito mais sentido você pensar em variantes da pessoa em relação à infecção do que realmente o tipo de vírus, tá? Deixa eu ler uma pergunta que está aqui. Beleza, mano. Camille, há exames apresentando falsos positivos e falsos negativos, por quê? Sim. Camille, a gente tem tipos diferentes de testes. Tem o famoso teste rápido que você vai na farmácia, compra e faz. É um teste imunológico, ok? E ele tem uma variação imensa da confiabilidade dele, variando até dentro de uma mesma marca, de lote para lote, você pode variar aí de 15% de falso negativo até 25% de falso negativo do teste rápido. Aí você vai num laboratório e você quer fazer o exame de Covid, você não pergunta de que se trata, e o laboratório faz para você o teste rápido, você está lidando com essa chance altíssima de um falso negativo, entendeu? Quando você vai para exames laboratoriais de fato, não é o teste rápido, é o exame laboratorial, não significa que todo exame que você fez no laboratório é exame laboratorial, tá? Estou falando que você tem que perguntar, quando você vai no laboratório, qual exame você está fazendo. Você está fazendo o exame que é análise laboratorial, você está fazendo teste rápido. Se você está fazendo teste rápido, você tem falso negativo muito alto. Se você está fazendo análises laboratoriais, exames laboratoriais, você tem os imunológicos, que vão detectar os anticorpos que você produziu contra ele. Nesse caso, existe sim falso negativo, depende do período que você coletou, do quanto que você produziu, isso varia de pessoa para pessoa, tá? Mas existe falso negativo, mas muito pequeno, aí você já vai ter 90 e tantos por cento, dependendo do método, mais de 90% de segurança, então a margem de erro já é menor. Ou então você faz o chamado PCR quantitativo, ou RT-qPCR, que é o chamado padrão ouro do exame de COVID. É o exame molecular mais preciso que existe, que a chance de falso negativo ela é muito baixa, de 0,00 alguma coisa, ok? Ou seja, uma precisão altíssima disso daí, desde que você faça a coleta adequada e você pegue dentro do período adequado. Mesmo que você pegue fora do período recomendado, ainda assim esse teste de PCR, ele ainda assim pode detectar o vírus, não com a mesma sensibilidade, mas ele pode detectar. Então, o melhor que tem a fazer é esse, para saber se você está com o vírus. Para saber se você teve o vírus, é você fazer o imunológico, porém, análises laboratoriais, não o teste rápido. Isso tudo que eu falei era para falso negativo. Você perguntou de falso positivo. Falso positivo pode existir, mas seria uma coisa raríssima, mas pode existir por interferência de imunidade para outros organismos, uma interferência cruzada aí, isso pode acontecer também. Mas é muito raro, tão raro que assim, deu positivo para você, considere positivo. É isso. E a última pergunta que está escrita aqui, a penúltima, é a última mesmo. É possível que o indivíduo tenha um infarto potencializado pelo vírus sem que ele apresente os demais sintomas da infecção, tosse, perda de paladar, etc.? É possível. É possível. Eu não estou falando que isso é comum, mas é possível. Ok? O comum é você ter os sintomas principais, que são a tosse, a febre, o mal-estar, a falta de ar, essas coisas, a queda da oximetria, né? A medida ali da sua eficiência de respiração, né, pulmonar, isso tudo vem antes, mas é possível, sim, você ter quadros secundários sem ter aparecido o principal, sim, mas seria mais raro. Tem mais alguma pergunta? Alguém escreveu aqui.
testei positivo, tive sintomas leves, passou a quarentena. Se eu acompanhar seu raciocínio, José Carlos. Testei positivo, tive sintomas leves, passou a minha quarentena, ou seja, aqueles 14 dias depois que acabaram os seus sintomas, é isso que a gente está chamando aqui de quarentena. Testei negativo, já há 20 dias. Ainda tem alguma coisa do vírus no meu organismo? Não. Se você testou negativo por PCR, depois disso, você não tem mais sintoma nenhum, já passou 20 dias, não tem, você não tem mais infecção, não tem nada, ok? Entendeu, José Carlos? Foi claro? Ou seja, a partir do momento que você negativou por PCR, você já não tem mesmo, tá? Você não está transmitindo. Sim, entendi. Esclarecido, bem esclarecido. Obrigado, viu? Fernanda, e o risco em recém-nascido é maior? Pouco se fala sobre risco em gestantes e recém-nascidos. É porque tem muito poucos casos. Ainda não tem algumas teorias, mas não tem explicação segura, forte, para poder falar o porquê isso. Tem algumas possibilidades, né, teóricas disso, mas de quanto mais novo, menos chance de agravamento. Existem crianças que pegam e têm agravamento, sim, eu sei, mas sem sintoma nenhum, sem nenhuma comorbidade, quanto mais novinho, muito poucos casos, então por isso que nem se fala, tá bom? É possível ter, mas é muito raro. Tá, Fernanda? E aqui, Evandro, boa tarde. Vi que no aço a sobrevivência do vírus é de 72 horas. E no aço inoxidável, é o inoxidável, desculpa. O que é aquele slide que eu estava falando ali, Evandro, é o inoxidável, ok? É o mesmo tempo aqui. Ou seja, o cobre e o aço inoxidável, 72 horas, ok? Agora, só pensar uma coisa, existe algo que eu não coloquei ali com relação a isso, aqui ao tempo, que é o seguinte, a pessoa fala, vamos para o sol, vou jogar futebol, vou no sol, que lá não transmite o vírus. No sol, numa temperatura aí no sol, você ainda pode permanecer com o vírus ativo por até 40 minutos, ou seja, não vai durar dias, mas ainda uns 40 minutos na temperatura ali no sol. Coloquei uma temperatura muito alta, 100 graus, vão ser, a 56 graus ele vai levar 10 minutos para poder inativar, 56 graus. Se você pôs num forno alguma coisa ali a 100 graus, aquilo ali vai ser um tempo muito curto, isso não está medido, mas se 56 graus era 10 minutos, a 100 graus, a 180 graus, um forno ligado quente, aquilo ali vai ser muito pouco tempo, ok? Mais uma pergunta aqui da Rosana. Não, do João aqui antes. João Ducati. Boa tarde. Vi notícias relatando novos estudos tentando entender uma possível relação da COVID com diabetes tipo 1 e principalmente tipo 2, sabendo algo sobre o assunto, ele procede. Procede, João, naquela forma que eu falei. Se o indivíduo tem diabetes e ele tem as suas taxas controladas, diminui a sua glicemia média no sangue controlada, diminui a chance de ter agravamento por causa disso, por causa do desdobramento, de você ter mais glicose, de você ter aquelas lesões ali, se ela estiver descontrolada, ok? Se ela está controlada, você reduz muito a chance de agravamento para um diabético, tá bom? Mas é a mesma coisa, ou seja, existe sim uma relação da COVID, de um agravamento da COVID com a diabetes, sim, mas isso é pensando no indivíduo que está com ela desbalanceada ali, desequilibrada, não está em homeostase, tá bom? Welber, eu não sei se a pergunta do João foi por causa disso, mas, na verdade, uma relação com o indivíduo desenvolver diabetes porque pegou o Covid. Parece que saiu um estudo esses dias. Sim, eu estou com esse artigo, eu já baixei o artigo e eu não li ainda. Esse daí eu não sei te responder. Eu não li. Esse do tipo sanguíneo, por exemplo, ele estava na minha lista para ler e hoje eu cheguei nele. E esse de desenvolver, ele entrou depois na fila, então não cheguei nesse artigo ainda. Todo dia está saindo coisa, né? Então essa resposta eu vou ficar devendo para vocês ainda. Tá bom, Camille? Camille e João, Legal, né? Obrigada. Nada. Rosana, há casos de pneumonia silenciosa, deveríamos medir a oxigenação ao invés da temperatura? Seria uma boa prática em ambientes corporativos? Rosana, quando a gente faz recomendações, elas são baseadas em protocolos, ou seja, sociedades médicas agruparam e fizeram uma indicação coletiva daquilo ali,
Então, a indicação hoje é de medir temperatura, porque a febre é um dos sintomas primários ali. Mas sim, medir a oximetria, qual que é a vantagem do medir a oximetria? A vantagem de medir a oximetria é para os casos silenciosos, que eu acho que é o que você está falando aqui, né, Rosana? Pneumonia silenciosa, sim. Porque existem algumas situações, isso não é tão incomum assim, que a pessoa já desenvolve a pneumonia, mas o cérebro dele, ele vai conseguir gerar uma compensação ali na eficiência do pulmão, ok? E o indivíduo, ele não vai perceber que ele está com falta de ar, mas ele já está caindo a oximetria. E quando ele chega num nível crítico, é que o indivíduo vai perceber, e aí já está muito sério, e o agravamento é rápido. Então, medir a oximetria iria ajudar a pessoa a reagir antes. Chegou lá, está dando 99, 98, 97, ok, 96, fica atento, 95, opa, 94, vai para o hospital, 95, vai para o hospital, e vai avaliar o que é isso. Pode ser Covid, pode ser outra coisa, pode não ser nada, ser algo transitório ali no seu organismo, ok? Mas não é para estar menos de 95 de ninguém. Então, pode ser um indicativo indireto de uma pneumonia silenciosa, sim, por COVID ou não. Então, se vocês, além de medir a temperatura, medirem a oximetria, como uma forma indireta, é interessante, porque alguém que deu uma oximetria menor do que 95 encaminha para poder avaliar, para fazer exame, é algo interessante, sim. Só que isso não está em protocolo, entendeu? Quem me falou, quem perguntou foi... Desculpa, Rosana, né? Rosana. Então, isso não está em protocolo. Você não vai achar recomendações médicas mandando a população, no geral, uma empresa, por exemplo, de oximetria. Mas é uma estratégia boa se vocês quiserem adotar. Porque, além da temperatura para alguns tipos de casos, você tem a queda de oxigenação para outros tipos. Isso é interessante, sim. Acho que só, né? Não tem mais perguntas? Deixa eu ver aqui. Não. Alguém ainda quer perguntar no microfone aí? Se não, Nathalie, é com você. Alguém mais? Tem alguma outra dúvida, pessoal? Eu queria fazer uma pergunta, Nathalie. Fica à vontade, Gui. Eu não peguei, eu não me lembro de ter visto em jornal também essas coisas. A questão de faixa etária, a facilidade de pegar, se é mais fácil pegar com faixa etária, tal, a partir de uma idade, essas coisas. Eu gostaria de ter um detalhe, assim, se tiver. Guilherme? É assim, Guilherme, existe sim um aumento da chance de pegar a doença à medida que vai ficando mais velho. Só que a gente não sabe falar, até um certo ponto, a gente não sabe falar se esse aumento da chance de pegar a doença é simplesmente porque, se está relacionado, porque quanto mais velho, até uma determinada idade, quanto mais velho, a pessoa, ela circula mais, com mais autonomia, com mais independência, com mais interações do que os menores, porque os menores, por exemplo, mais novos, estão em quarentena, não estão tendo aula online, ou não estão tendo aula, estão em casa, tem menos contato, dentro de casa está tudo protegido, então pega menos. Então, isso pode ser indiretamente um motivo. Então, as afirmações que são feitas, elas não são feitas focando nas faixas etárias mais novas por causa disso, porque tem muita variável para poder colocar aí. Agora, algo que é concreto é a questão dos mais velhos, ok? Já acima de 60 anos, você tem, sim, uma incidência maior e ainda um agravamento maior, por questões indiretas aí relacionadas à biologia própria do organismo, tá? Então, a gente olha para a faixa etária e fala aí, na faixa dos 35 anos pega, muita gente pega? Sim, mas é porque é a faixa onde a população é a maioria que ainda está circulando, trabalhando, e as empresas, a parte que não fechou das empresas, as empresas que não fecharam, as pessoas que estão aí circulando. Então, vai ter um aumento, um número maior de infectados aí nesse caso mesmo, né? É isso. Obrigado. Nada. Mais alguém? Temos mais. Gente, eu queria agradecer, então, para vocês, desculpa, Nathalie, queria agradecer aí a atenção de vocês, o convite, a oportunidade de a gente estar conversando sobre isso, e espero que tenha ajudado mesmo a esclarecer um pouquinho, equalizar um pouco aí as informações e ajudar vocês na tomada de decisão, aí nas tomadas, né, de decisão aí para frente.
Dr. Welby, eu gostaria de agradecer muito também, né, em nome de todos, e agradecer aí a participação de todos. Inclusive, gostaria de te reconhecer aqui, fui recebendo muitos elogios sobre a tua apresentação, recebi muitos elogios interessantes aqui, vou compartilhar, e foi muito legal, gente. Muito obrigada aí para o Dr. Welby e para todo mundo aí que participou. Obrigado, vocês, e estou à disposição. A gente, em outros momentos, podem entrar em contato, estou à disposição. Nathalie, esse vídeo vai ser disponibilizado para a gente? Vou disponibilizar sim, Dr. Welby vai disponibilizar. Muitos já pediram aqui, Dr. Welby. Legal, obrigada, viu? Daqui a pouco eu vou passar o link aí. Tá bom. Joia, gente. Bom resto de tarde para todos. Um abraço. Tchau, abraço. Tchau. Tchau, tchau, abraço. Um abraço. Tchau, pessoal, um abraço. Excelente, um abraço. Até mais. Muito bom. Então, excelente, muito bom, obrigado. Parabéns. Muito bom, pessoal. Muito bom, viu, doutor? Muito bom. Obrigado. Tchau, pessoal. Deixa eu parar a gravação aqui.